Bom, prece feita, tudo feito, vamos começar. Eu mesmo me apresento, eu sou o Jorge Damas Martins, tá certo? E vamos fazer a palestra Jean Batista Rustem, 7 casas espíritas. As 7 casas espíritas frequentadas por Rustem, de uma forma geral. Então, inicialmente uma introdução antes das casas espíritas. Diz a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo de Bezerra de Menezes, que Rustem foi designado particularmente para coadjuvar Allan Kardec no trabalho da fé. Isso significa que, antes de reencarnar, já foi traçada a missão dele para colaborar com Allan Kardec. E aí, em 1858, depois de uma bela carreira na área do direito, chegando a ser presidente da Ordem dos Advogados do Bordeaux, um distinto médico falou para ele do espiritismo. A sua primeira impressão foi de descrédito. Não é lógico, né, que um invisível movimente a matéria e um espírito também, através da mediunidade. Como uma mente racional, ele disse não. Nesse exato momento, ele então vai investigar, né? E investigando, ele leu o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, e ele tem um encontro então com as ideias de Allan Kardec, que eram os 2 livros que haviam naquela época, entre 58 e 61, né? E aí, nesse exato momento, ele tem a seguinte visão do Livro dos Espíritos: uma moral pura, uma doutrina racional, de harmonia com o espírito e o progresso dos tempos modernos. Ele lê o Livro dos Médiuns e diz que é uma explicação racional da possibilidade da comunicação dos espíritos. E o que tem de mais importante é a moralidade preconizada por Allan Kardec, dizendo que a mediunidade, para ser abençoada, tem que estar alicerçada na moral evangélica. E aí ele vai escrever para Allan Kardec, e Allan Kardec vai responder: Rustem estudou sério e profundamente, não se detendo em sentido oposto a muita gente na superfície. Como se estivesse dizendo, para começar, e começar sinceramente, é mergulhar no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. As 2 obras básicas da codificação espírita, né? A parte da filosofia e a parte da experimentação científica, que é o Livro dos Médiuns. Vamos então à primeira casa que ele frequenta. E a primeira casa é o Grupo Sabor. E como que ele vai frequentar esse Grupo Sabor? Diz Allan Kardec: o senhor Antônio Sabor, conhecido em família como Emile, era muito comum naquela região o apelido. O apelido dele era Emile. Ele era mais conhecido como Emile, tá certo? Bom, o senhor Antônio Sabor foi o primeiro espírita de Bordeaux a se confessar intimamente espírita em 1860. Então o nosso Kardec diz isso para ele em carta, para Rustem em carta, e manda: vai lá conhecer o seu Sabor. E aí que ele vai começar a frequentar então o grupo espírita do senhor Sabor, por orientação de Allan Kardec. Mas como é que era o grupo espírita do senhor Sabor? Tudo começa lá quando houve um casamento do Jean Casemajou com a dona Margarite, conhecida em família como Clemence. E essa senhora Margarite era um médium extraordinário. Só no Evangelho segundo o Espiritismo, eu botei a nota ali embaixo, nós já descobrimos 3 comunicações dela no Evangelho segundo o Espiritismo. Na Revista Espírita, muitas comunicações. E ela, casada com o senhor Casemajou, ela ficou conhecida como Senhora Casemajou. E viúva, porque ele desencarna em 1853. Muito bem, esse casal, Jean e Margarite, tiveram 5 filhos. Entre um dos filhos, nós temos o Léger Firmin. Este, conhecido em família como Ferdinand, é um espírito protetor, que deu uma comunicação, várias na Revista Espírita e no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 7º há uma comunicação dele chamada O Homem Inteligente na Terra. E é interessante que ele nasceu em 1834 e morreu no mesmo ano, em 1834, né?
E logo, cerca de 30 anos depois, estava colaborando na codificação. Ela também tinha uma filha chamada Felícia, Jean Felícia. Essa Felícia casou com o senhor Sabor. Aqui está a origem, então, do nome do grupo, Grupo Sabor. Ela casa com o senhor Sabor e vem ter 2 filhos com ele. O Edgar, que morreu no mesmo ano que nasceu, e o Pierre Joseph. Qual a importância desse Pierre Joseph? Ele foi a primeira criança, assim, oficialmente, a se declarar espírita. Porque quando Kardec foi visitar a casa do Senhor Sabor, o grupo do Senhor Sabor, ele com 5 anos e 9 meses, faz um discurso para Allan Kardec, um discurso no bom sentido de uma criança de 5 anos, mas ele lê um textozinho e Allan Kardec diz, não era papagaio, e ele vai ficar muito triste se eu não colocar ele na revista espírita. Menino esperto que se diz espírita, e que diz que quando crescer quer se dedicar ao estudo profundo da doutrina espírita. E esse menininho termina a leitura dele dizendo assim, pai Kardec, você pode me dar um beijinho? Então, que benção, né? Ganhar um beijo do Allan Kardec. O Allan Kardec bota isso na revista. Mas a dona Felícia veio desencarnar. E o senhor Sabor, o que que faz? Casa com a irmã dela, ó. Tá bem? Casa com a irmã dela, aí é irmã integral, né? Que é de pai e mãe. Ele casa com a irmã e desse casamento nasce um menininho, que é o Jean Hippolyte. Agora, como esse menino nasce em 1863, e Allan Kardec já tinha ido em 63 já 2 vezes na casa do seu Sabor lá em Bordeaux, saído de Paris para ir lá, o que acontece é que este menino recebe o nome de Jean Hippolyte, é uma homenagem a Allan Kardec, que é o nome de Allan Kardec, né? Denisard Hippolyte Léon Rivail. Aliás, como está na certidão de nascimento de Kardec, Denisard Hippolyte Léon Rivail. Apesar de Allan Kardec usar mais Hippolyte Denisard Léon Rivail. Muito bem. Agora, nós temos aqui uma observação muito interessante, porque a mãe do menino, a mãe do garoto, do José, a Felícia, ela também dá muitas comunicações que estão registradas na Revista Espírita. Significa então que nós estamos diante de uma família que, encarnada ou desencarnada, era uma família só com ideias espíritas. Sogra, né? O genro, os filhos, né? Até mentor, né? Até ligado à comunidade, podemos dizer assim, do Espírito de Verdade, que é o caso de Ferdinand. Daí o cuidado da espiritualidade com essa família. Quando Kardec foi lá, ele leu, em Bordeaux, ele leu uma comunicação assinada por Erasto, um dos mentores da sociedade de Kardec, dizendo que esta família patriarcal era rica de médiuns, como a senhora Casemaju, como a Felícia e como a Cecília, que vai ser a segunda esposa do senhor Sabor. Muito bem. Aí, nesse caso, não há necessidade, ele já me falou. Aí, nesse caso, nós temos essa estrutura da família patriarcal do senhor Sabor. E aqui eu trouxe, a foto não dá para ver direito, um menininho de 5 anos, nós temos agora aqui a foto dele, que é o José, o nome dele é Pierre Joseph Edgar Sabor. Aqui eu emprei a foto, e ele com 53 anos, ele falou com Kardec com 5 anos e meio, e agora está aí com 53 anos no casamento do filho dele. Mas aqui há um caso muito interessante, porque eu quero contar, assim, fazer um apanhado do que aconteceu de importante nesse grupo. E aqui o médium Jean Hilary, que era da cidade de Sonac, que foi lá fazer uma visita à sociedade em 1863. E quando ele chega lá, ele vê o senhor Sabor casado com a Cecília, que nós sabemos que é a segunda esposa. E ela estava grávida, porque o nenenzinho vai nascer em dezembro e nós estávamos no mês de outubro. Dali eu botei a data, 7 de outubro, o menininho vai nascer em dezembro.
Então ele sabia, a esposa grávida do Sr. Sabor, a sociedade presidida pelo Sr. Sabor, o médico se sentiu à vontade. Quando ele levanta mediunizado, quem toma ele? A Felícia, a primeira esposa do Sr. Sabor. E diz para ele: eu sou a esposa do Sr. Sabor. Ele falou: não é, a esposa está ali. Aí ele começa a pedir ajuda ao pai dele, que era o mentor direto que cuidava dele. Papai, pai, me ajuda, um espírito quer me enrolar aqui, pai. E ela se aproxima e diz: eu quero dar um abraço na minha irmã. E dá um abraço nela. E quero dar um abraço na minha mãe. E dá um abraço na senhora Casemaju. E diz mais. E o médium treme. Pede a ela, fala para ela, quer dizer, para minha irmã, para ela cuidar desse nenenzinho que em breve ela vai ter, com tanto carinho como ela cuida do meu que eu deixei aí, que é o José, esse da foto. Só que o médium não queria falar isso, porque ele não sabia que o seu José tinha que o seu Sabor tinha um outro filho. E ele falou: papai, me ajuda. Eu estou sendo enrolado. Mas o espírito pegou ele e obrigou ele a falar. Então isso está narrado nesse livro que nós pesquisamos na França, trouxemos para o Brasil. Ele já está traduzido e publicado pela editora Madras, com um subtítulo extraordinário: O Médium que assombrou Allan Kardec. Foi um dos maiores médiuns da época da codificação. Reparem então como esta família Sabor, né, aonde Rustem começa, como que ela era muito bem estruturada, né? Quando vos escrevi, diz Rustem para Kardec, em março último, pela primeira vez, dizia: nada vi, nada, mas li e compreendi e creio. Deus me recompensou muito por ter acreditado sem ter visto. Aí então Kardec manda ele ver, vai lá na casa do seu Sabor. Ele vai e ele responde: desde o começo de abril, graças ao conhecimento que me proporcionaste do excelente senhor Sabor e de sua família patriarcal, todos bons e verdadeiros espíritas, pude trabalhar e trabalho constantemente com ele todos os dias. Isso é ipsis litteris, todos os dias. E ele era um evocador lá neste grupo, né? Ele evocava os espíritos. E aí ele depois vai escrever para Kardec, depois de ter visto lá na casa do senhor Sabor e de ter ouvido: tenho fé, minha fé se firmou de modo inabalável. Agora ele estava preparado em leitura e em experiência. E tudo nas bases de Kardec, nos livros de Kardec e na orientação mediúnica que Allan Kardec mandou ele frequentar. E aí o senhor Sabor, certa vez, escreve para Kardec e diz assim: sabeis, Kardec, que temos o hábito de vos submeter todos os nossos trabalhos, confiando inteiramente nas luzes e na vossa experiência para os apreciar. Todas as comunicações do Grupo Sabor lá em Bordeaux, ele mandava para Kardec examinar. Por isso que eu disse que Kardec publicou muitas coisas no Evangelho segundo o Espiritismo, na Revista Espírita, no Céu e Inferno. E se ele pede para Kardec apreciar, é lógico que Rustem, como evocador do grupo, e ele fala isso para Kardec, né? Ele como evocador do grupo, também as comunicações que vinham através da solicitação de Rustem também eram analisadas por Allan Kardec. É por isso, então, que vamos ter a seguinte colocação do mestre: é que estudou sério e profundamente, diz Kardec, sobre Rustem, o que lhe permitiu apanhar com rapidez todas as consequências dessa grave questão do espiritismo, não se detendo em sentido oposto a muita gente na superfície. E aí ele fala sobre Rustem: o senhor Rustem passou a ser mestre na apreciação de mensagens espirituais, as mensagens que chegavam lá por carta ele lia. Não ficou na superfície, é espírita sério, estuda as comunicações espirituais que recebe, as medita e delas tira proveito. Devemos felicitar o senhor Rustem. Mas lá nesse grupo ele vai conhecer pessoalmente Kardec. Agora não é mais por carta. Ele vai apertar a mão de Allan Kardec na primeira visita que Kardec vai fazer lá. Kardec faz 3 visitas a Bordeaux: 1861, 1862 e 1867. Nas 3 vezes, Rustem está presente. Na última, em 67, já não era mais no Grupo Sabor, vai ter até um brinde feito por Kardec, levantando uma taça de vinho para brindar Rustem.
mas isso é só em 67. Mas lá nesse encontro, que vai acontecer no dia 14 e 15 de outubro de 1861, um orador convidado, um médico amigo de Rustem, Dr. Boché Vitray, especialista em fungos para vinho, aí está o livro dele, vai dizer para Allan Kardec e para os presentes numa solenidade para 300 pessoas na inauguração do Grupo Sabor, que é a Sociedade Espírita de Bordeaux. Ele vai dizer: senhor Rustem, advogado distinto e, sobretudo, consciencioso, destinado a representar um papel marcante nos fatos espíritas. Então, Kardec vai ter essa informação e, assim, eles apertam as mãos. Vamos para a segunda... Estou correndo muito, não? Muito bem. Vamos para a segunda casa espírita que Rustem vai frequentar, que é a casa da Madame Collion. Hoje não existe mais o prédio da casa, é uma garagem para ônibus. Ela era médium, escritora também de assuntos, principalmente ligado à educação. Ela era educadora, dirigiu escolas. Mas o que diz o pai de Gabriel Delany, o grande cientista, o senhor Alexandre Delany, que era amigo particular de Kardec, tão amigo que deu passe no corpo de Kardec, mal que ele desencarna, para tirar os fluidos. E é muito interessante que ele fala em cerca de 1864. Eu visitava os grupos espíritas de Bordeaux. Nessa cidade, já havia um número bastante grande. Os mais frequentados era o grupo da senhora Collion, da senhora O'Kane, do senhor Rustem, da senhora Creu. Creu é muito conhecida de vocês. Foi a médium que recebeu a prece de Caritas. Tão famosa, né? Recebeu lá em Bordeaux, né? E do senhor Alexandre de Sal, e que já tinham revistas espíritas nessa época, o Salvador dos Povos, a União Espírita de Bordeaux, etc. Era uma cidade muito bem estruturada espiritualmente. Mas repare que o primeiro grupo citado por ele é o grupo da senhora Collion. Logo, destaque para ela. E qual a importância da Collion? É ela que vai ser a médium dos 4 evangelhos de Rustem. É ela que recebe os 4 evangelhos. Rustem só organiza e publica. Bom, e aí nós temos que a senhora Collion nasceu na Antuérpia, na Bélgica, está aí a certidão de casamento dela. Ela foi casada com o seu Charles Collion, que era pintor profissional, com exposição de quadros em vários centros importantes, como Bordeaux, Paris. E ela tinha 3 filhos, a Jeanne, a Paule e o Henri. Muito bem. Aí está a certidão dos 3 filhinhos dela. E a rua onde que ela morava, a rua Sos, número 12, se transforma em Henri Collion, em homenagem ao filho dela, que foi grande herói na Primeira Guerra Mundial, e que vai desencarnar em 1915, na guerra, como até hoje o segundo grande nome no desfile ou na parada militar, que acontece sempre no 14 de julho, né? Que é o dia da tomada da Bastilha, a grande festa da França. Então a rua em que ele morava, que era a rua da senhora Collion, passa a ser em homenagem ao filho dela. E é lá que Kardec vai visitar. Quando Kardec vai lá em Bordeaux, na casa do Sr. Sabor pela primeira vez, o Sr. Sabor fala: vamos lá na casa da senhora Collion, lá acontecem coisas interessantes. E ele foi ver um quadro mediunicamente pintado sobre o universo planetário. Sobre as galáxias, os planetas. Ele foi ver um quadro, um grande tablô, né? E ele fica impressionado. E o espírito diz que esse quadro era em homenagem a ele e à Sociedade Espírita de Paris, que quando ficasse pronto iria para Paris. Então, um quadro mediúnico. E foi lá que o Rustem também foi visitar. Um tempo depois, Rustem vai lá também para conhecer esse mesmo quadro. E aproveitando o espaço, porque ali também era o ateliê do senhor Charles Collion. Mas por que Kardec foi lá visitar esse quadro? Porque a filha dela, a Jeanne Collion, uma mocinha de cerca de 18 anos, era grande médium.
E ela tinha mediunidade de pintura, pintava com lápis negro, com pastel de diversas cores e esfuminho. Ela tinha mediunidade de música, Kardec observou, dizendo Kardec que ela registrou um trecho de música de Mozart, e a assinatura de Mozart, diz Kardec, surpreso, é perfeita. E mais, ela tinha também mediunidade de psicografia, porque antes de Kardec chegar, ela faz um pequeno tratado de espiritismo, que diz Kardec, tudo conforme o Livro dos Espíritos. Então ela não só era médium, mas uma médium extremamente moralizada, extremamente antenada, extremamente protegida, porque o livro que ela escreve é conforme o Livro dos Espíritos. E é interessante, então, que Kardec vai lá visitar ela e assim começa a amizade com a mãe dela, que era médium também. E é interessante que diz o grande cientista Gustavo Gelei, que isso é natural, porque a mediunidade é hereditária. Raramente num médium não tem um outro na família. E diz Gustavo Gelei, pode procurar, que até a 6ª geração eu sempre encontrei, diz ele, médiuns na mesma família. Então Kardec conhece a mocinha, conhece o quadro, conhece essa produção mediúnica e conhece a mãe dela. E aí está o local em que Kardec foi visitar, que é o ateliê do Charles Collion. É interessante que, como ele era um pintor profissional, e a menina começa a receber um quadro mediúnico, ele quer se meter com técnicas de pintura, e o espírito diz, essa é a técnica sua para encarnado, essa é a minha técnica de desencarnado. Tá certo? Que surpreendeu tanto Kardec. Então aproveitou o espaço do ateliê, muito bem conhecido pelos grandes artistas da época, ali da região, né? Que aproveitavam para ir lá, para quê? Visitar a casa e ver o quadro mediúnico. Devia de ser uma surpresa, né? Para pintores profissionais, né? Naquela época, ver uma pictografia. É ali que surge, através da mãe da Giannini, a senhora Emílio Collion, o anúncio dos 4 evangelhos. 8 dias depois que Rustem esteve lá para visitar, para ver o quadro da filha dela, na casa da senhora Collion, no intuito de lhe agradecer o acolhimento que me dispensara por ocasião da visita, né? Ele foi lá então para agradecer do quadro que ele viu. No momento em que me preparava para sair, ela sentiu um fluido na mão, característica do médium. O Rustem incentivou e ela então recebe uma comunicação. E o que é a comunicação? O anúncio do lançamento dos 4 evangelhos, em que ela seria a médium e ele, o Rustem, o coordenador. O anúncio veio assinado por Mateus, Marcos, Lucas e João, assistido pelos apóstolos, e diz: vimos e citar-vos a que empreendais a explicação dos evangelhos em espírito e verdade, explicação que preparará a unificação das crenças entre os homens. São chegados os tempos em que o espírito que vivifica substituirá a letra que produziu seus frutos, de acordo com as fases e as condições do progresso humano, e que agora mata, se mal interpretada. Surge o Espiritismo na visão cristã de todo o Evangelho, versículo por versículo explicado, na maior obra mediúnica sobre o Evangelho de Jesus. E ela começa a ser ditada no finalzinho de 1861, vai ser ditada até o meado de maio de 1865. Rustem prepara ela de 65 até 66, e nos meses de abril e maio de 66 ele lança os 3 volumes da obra, porque em francês eram 3 volumes. Por isso, em 66, nós estamos completando agora, como nos fala esse nosso congresso, os 150 anos do lançamento dos 4 evangelhos. Mas ela ali também vai receber mediunicamente a primeira obra, a dona Emília Collion, sobre a orientação às mães espíritas para as suas crianças. A primeira obra espírita dedicada às crianças, pelo espírito Etienne. Ela saiu, a primeira edição é aquela que nós mostramos aqui no Brasil, essa é a edição lá na França, e aqui nós temos a segunda edição publicada pela Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes.
Diz Kardec sobre essa obra, e é interessante, ele era educador, então ele sabe o que estava falando. É com prazer que aprovamos esses trabalhos sem reserva, tão recomendado pela forma quanto pelo fundo. Nesse escrito, a educação é encarada sob seu verdadeiro ponto de vista em relação ao desenvolvimento físico, moral e intelectual da criança. E ela vai escrever um outro livro. Agora ela vai fazer uma síntese do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. Está ali a obra em francês e a tradução que publicamos aqui em português, né? Também publicado pela Casa de Recuperação. Ela dedica o livro a Allan Kardec, ao senhor Allan Kardec, caro e honorável mestre, em lhe oferecendo este resumo dos preceitos por vós estabelecido. Então ela deixa bem claro, é honesto, estou fazendo um resumo do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. Escrita naquela sensibilidade de mulher, principalmente para as mulheres, que tinham tão poucos livros dedicados a elas naquela época. E Kardec vai comentar. Temos a satisfação e o dever de chamar a atenção dos nossos leitores para essa brochura, que inscrevemos com prazer entre os livros recomendados. É uma exposição clara, embora sumária, dos verdadeiros princípios da doutrina, em linguagem familiar e sob uma forma atraente. Fazer a análise dessa produção seria fazer a do Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Repare que, por enquanto, que ela escreve essas duas obras sobre educação e o resumo do Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, ao mesmo tempo ela estava psicografando os 4 evangelhos de Rustem. E está aí a produção dela. Só no Evangelho segundo o Espiritismo, olha quantas comunicações de Emílio Collignon publica. Principalmente 2 eu quero destacar, que é do espírito José, né? Que é o espírito protetor José, que é o mentor da Emílio Collignon. Só no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos 2 comunicações de José. Existem outras, das 27 comunicações que Bordeaux colabora com o Evangelho segundo o Espiritismo, 6 nós já encontramos da senhora Emílio Collignon. Ela também colabora no livro Céu e Inferno e na Revista Espírita, com muitas produções. Tudo isso está no nosso livro, Jean Batista Rustem, Apóstolo do Espiritismo, documentado com as mensagens. Vocês receberão hoje, né, na graça da bênção de comungarmos esse carinho que Rustem está dando de presente para todos nós, tá? Que é essa pesquisa que foi feita por nós aqui, eu e o nosso amigo Stênio. Faz assim, Stênio. Vai aparecer na TV Ibis, levanta a boca. Vai aparecer na televisão. Muito bem. Bom, mais um beijo para o pessoal da TV Ibis aí, tá? Eu quero avisar a comunidade Ibis. Não percam, 12 de novembro, casamento do Estevão com a Ariane. Comprem presente. Bom, ela, como eu disse, também era pedagoga. E aí, como a sua orientação no campo educacional diz o seguinte, né? Ela fez uma escola preparatória para as meninas, principalmente as meninas de pouca orientação, meninas pobres, em que ela comungava o estudo com a profissionalização. Olha que interessante, escola profissionalizante. E ela escreveu livros para ajudar no sustento dessa escola. Ficou muito difícil porque a França estava em guerra com a Prússia, né? E aí o que vai acontecer? Os maçons vão ajudar a senhora Emílio Collignon e ela vai dirigir uma escola da maçonaria em Bordeaux. Daí ela ser diretora, presidente de uma escola dos maçons. Uma das obras sobre educação é essa, Estudos Contemporâneos, né? É uma obra muito interessante. Este livro é uma alerta às damas da sociedade quanto ao seu papel importante na formação da família. Diz mais, o objetivo principal da mulher é a educação dos seus filhos. Ela vai escrever uma segunda obra, que vai ser prefaciada pelo seu Jean Massé, que até hoje é destaque na França, como fundador da Liga de Educação.
E como um grande destaque, então, no campo das construções das bibliotecas, das escolas, ele faz o prefácio do seu livro, né? Que é a Educação na Família e no Estado. A educação na família, a família na escola primária, a instrução obrigatória, deveres do Estado, chefe da família nacional, a gratuidade da instrução, para todo mundo ter direito, olha que interessante. A ciência na escola e a religião na igreja. Isso é 10, para não ter preconceito. Esse negócio de escolinha religiosa é uma complicação, porque o menininho acha que ele tem a melhor religião do mundo e ele não conhece o outro. E então a ciência na escola, a religião na família, para que possa haver a grande fraternidade universal, o respeito às outras religiões. O que será o futuro da educação? As objeções, o que é e será a educação? A questão do dinheiro, a noção de família coletiva, os egoístas, né, que só querem educação para os seus filhos e os outros são esquecidos, né? O que o homem pode e o que deve fazer em educação. Olha, como estava super antenada, super antenada no final do século XIX. Rustem, sabendo do seu compromisso, no seu testamento, no último testamento, no segundo testamento, de 25 de novembro de 1871, vai deixar uma grana para ela, né? 3.000 francos para ajudar a obra dela como presidente do Colégio dos Maçons. Também não teve preconceito, o Rustem não era maçom. Então ele também não teve preconceito nenhum em dar o dinheiro para ajudar uma obra que era dos maçons, presidida por ela, para mostrar que não tem que haver fronteira. O que nos deve realmente nos unir é o espírito de fraternidade, porque todos os caminhos são importantes e iguais em valor. Cada um tem um colorido próprio. Então nós temos que respeitar o colorido das pessoas. E é tão bonito o arco-íris. Por que não conviver com ele e não se encantar? Lembra que em Abraão, lá, quando Deus vai falar da grande unidade, o símbolo que ele nos dá é do arco-íris, para mostrar que podemos ser um, né? Que ele fala da aliança, o ser um no espírito de diversidade. Daí a palavra universo, a unidade na diversidade. Terceira casa espírita que ela vai frequentar, que o Rustem vai frequentar, é o grupo dele mesmo. Lembra que eu falei que o senhor Alexandre Delane foi lá visitar e que Rustem tinha um grupo? Agora, só que Rustem tinha 2 grupos, um em Bordeaux e o outro na sua fazenda. Vamos falar primeiro da cidade, do grupo onde que funcionava na sua casa, que era muito grande, de 4 andares. Então vamos falar do grupo Rustem na cidade de Bordeaux. Aí está a visita que nós fizemos à casa, né? Na rua Santo Simeão, número 17. Aí nós fomos visitar com alguns companheiros lá, e entre elas estava a nossa Neuzinha. A Neuzinha é de Brasília? Então um beijo para a Neuza, né? Do Ibis de Brasília, que estava lá nessa visita conosco. Bom, apóstolo do Espiritismo. Como que era a base do seu grupo? Olha lá, diariamente, às 19 horas, prece para os espíritos sofredores e esclarecimento. Espíritos sofredores se manifestavam pelo médio psicógrafo para pedir e ouvir preces. Então era um grupo que funcionava diariamente, com disciplina às 19 horas, tinha prece, consolo, esclarecimento, e eles se manifestavam pedindo orientação. E também a generosidade no esmolar. Ele reservava mesmo grande parte para empregar em abundantes esmolas, diz um dos bastonários, o presidente da Ordem dos Advogados de Bordeaux, o senhor Pierre Batard. Logo, assistência espiritual, desobsessão, orientação, conforto e caridade, mas caridade também material para todos aqueles que procuravam o Rustem. Ele usava a sua bela fortuna, criada através de muito esforço e muito trabalho, que deu muito problema na sua saúde, para a caridade. E ele chegava a dizer, ficai certos, para o outro mundo não se leva senão o que neste se deu, e aquele que dá é quem deve agradecer. Isso é uma das frases mais bonitas sobre a caridade,
ditas por Rustem, e que nós lembramos lá quando nós fomos visitar o túmulo dele em Bordeaux. Aquele que dá é quem deve agradecer. Daí dizer o Espírito Clara Rivière no livro Céu e Inferno: a caridade aproxima distâncias, ela acolhe. Mas a casa dele lá, esse centro, ficou muito famoso. Depois das nossas pesquisas, Stênio, depois dessa nossa pesquisa, nós mandamos tanto material para a França, nós chegamos a nos relacionar em carta com o presidente da França, com o primeiro-ministro da França, com a ministra da Cultura, com prefeitos de Bordeaux, com tantos e tantos departamentos, não só de Bordeaux, mas de cidades ali próximas. Nós mandamos também tanto material para lá e levantamos tantas coisas sobre Rustem, que eles fizeram um livrinho de turismo. E aqueles que quiserem fazer um turismo de coisas secretas, ou melhor, de coisas espirituais, pode comprar na banca, nas livrarias, um livrinho desse de turismo, né, que tem uns mapinhas, e ir lá visitar. E uma das visitas é a casa de Rustem. Olha lá, ó, como eles rapidinho transformam as nossas pesquisas espirituais em turismo, em din-din, dizendo: é muito bom o evangelho quando ele deixa o nosso bolso bem sensível. E é interessante que está lá dito aqui, que Rustem, essa casa do Rustem, ele é um dos fundadores do espiritismo, e a palavra técnica, a expressão técnica, um dos fundadores do espiritismo cristão com Allan Kardec. Então, hoje, podemos dizer que continua em muita fama o espaço lá do Grupo Espírita Rustem. E lá foi não escrito os 4 evangelhos, porque foi no grupo da Emílio Collion, mas lá foi organizado por Rustem. Lá ele teve publicação e lá ele teve divulgação. Por enquanto que o Rustem viveu, ele divulgou a obra distribuindo de graça para tudo que é centro espírita e jornal espírita do mundo inteiro, inclusive no Brasil. A obra chegou aqui na Bahia através de Luiz Olímpio Teles de Menezes, que vai publicar no jornal Eco de Alentumas em 1870 a Carta de Rustem, doando a obra dele aqui para nós, para o Brasil. Luiz Olímpio Teles de Menezes, que foi o fundador não só do primeiro jornal espírita, mas do primeiro centro espírita do Brasil, o Grupo Familiar de Espiritismo em Salvador, Bahia. E de lá sai, como eu disse, a publicação, a divulgação, porque a divulgação era feita em vários jornais da época. Aqui eu trouxe um recorte do jornal anunciando o lançamento da obra. E de lá veio a ideia de dinheiro, de distribuir dinheiro para que as traduções acontecessem da obra, né? As traduções diretamente financiadas por Rustem, nós temos a espanhola, a inglesa, a alemã e a italiana. A tcheca foi por amor, a tcheca foi por amor, da República Tcheca, foi por amor dos idealistas lá, e a do Brasil também foi sem o dinheiro de Rustem, onde que ela é mais divulgada. E a Esperanto surgiu agora, e é também publicada na página ou no site da Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes. Hoje nós temos todas as traduções, todas já estão sendo disponibilizadas, e muitas já estão disponibilizadas para que qualquer pessoa no mundo inteiro, na sua língua, possa estudar os 4 evangelhos. Vamos para a 4ª casa espírita de Rustem, agora na fazenda. Ele tinha uma fazenda em Arbi, e lá nessa fazenda, pelo menos quando ele estava lá, era toda semana. Quando ele só ia visitar a fazenda, a reunião era uma vez por mês, as famosas domingueiras de Rustem. Então aqui nós temos a fazenda Tribis, aqui nós temos a área administrativa do local, que é da cidade de Arbi, é o castelo de Benage, e lá atrás a fazenda de Rustem. Fazenda de 17 hectares de terra e que produzia em destaque vinho branco, vinho tinto e trigo, cumprindo o que manda o evangelho. A terra não pode ficar inativa. Esse negócio de ter terra e não produzir é ser do partido diabólico, tá certo? Merece mesmo desapropriação. Ninguém tem direito a ter terra, mesmo que tenha documento no cartório, se não produzir. Aliás, cartório nenhum tem direito da terra para ninguém.
Só se tem o direito da produção, porque a terra pertence a Deus. Lá ele tinha um médium que estava à disposição dele, e que esse médium, ele trabalhava e teve conhecimentos práticos. Ele pediu a comunicação no dia 24 de junho de 1861, sem falar para o médium, da presença do seu mentor, do Espírito João, porque o nome dele é João Batista, né? Então João Batista, e pediu essa comunicação, e para surpresa dele, sem ele falar nada para o médium, as comunicações vieram. Essas manifestações se produziram espontaneamente com surpresa do médium, a quem eu deixei ignorante da minha prece. Já no dia 30, uma semana depois, daí as domingueiras, né, ele pede, e veio, espontaneamente a comunicação de São Pedro, de Pedro o Apóstolo, que já ia reencarnar, que é Pietro Baldi, para fazer, já 20 anos depois de Rustem, em 1885, a continuidade da obra de Rustem, né? Da prosseguimento, que é a obra do professor Pietro Baldi. Tanto que ele diz, Rustem, a revelação de Rustem fala, já muitos dessa geração vão ver a minha obra continuar com outro missionário, com outro enviado. As manifestações constituíram para mim uma fonte de alegria imensa, como que dissesse, né, você está aceito no trabalho e agora só cabe a tocar ele, ou melhor, a realizar o trabalho. Está aí o sinete, a confirmação da espiritualidade. E lá na fazenda ele também fazia muita caridade. A partir desse momento, então, quando conheceu o Espiritismo, né, ele se liberou com mais desprendimento que antes de suas atividades de beneficência e caridade, tanto na cidade, lá no centro, na rua Simeon, como no distrito de Targon, onde ele tinha a fazenda. Muita caridade. O livro está com muitas informações sobre isso, né? De pessoas que ele ajudou, trabalhadores, etc., doentes, inclusive nome das pessoas, cartas originais, vocês vão poder ver no livro, falando e mostrando a caridade que ele fazia. Lá nessa fazenda ele vai começar a ter as primeiras meditações sobre o primeiro testamento dele. Desde o momento que conheci, que compreendi o Espiritismo, o seu objetivo, sua meta final, tive a ideia e tomei a resolução de fazer o meu testamento. É lá na fazenda que ele começa a estruturar. Depois ele vai escrever no escritório da casa dele. Mas lá é que ele lê, vai refletir e vai deixar uma fortuna para as obras de Allan Kardec. Allan Kardec já esperava alguém que ajudasse na divulgação do Espiritismo, porque ele já tinha escrito na Revista Espírita: esperamos ter a doutrina um dia seu mecenas, a posteridade inscreverá seu nome entre os benfeitores da humanidade. E Rustem, então, escreve aí o seu primeiro testamento, e ajudando vários hospitais, vários asilos, várias igrejas, sinagogas, comunidades maçônicas, tudo ele ajuda e deixa uma fortuna no seu testamento, mas a maior fortuna ele deixa para Allan Kardec. E são 30 mil francos. Para vocês terem uma ideia, a casa dele num bairro de luxo, de 4 andares, foi comprada por 25 mil francos. Então vocês podem ter uma ideia de quanto era esse dinheiro, né? Por ano, a primeira autoridade que secretariava o presidente da República, por ano ganhava 6 mil francos. Então vocês podem ter uma ideia dessa fortuna. Senhor Allan Kardec, em sua qualidade de presidente da Sociedade Espírita de Paris, a soma de 30 mil francos para ser empregada na França ou no estrangeiro do Espiritismo, por todos os meios possíveis, os mais oportunos e os mais eficazes, de publicação e de publicidade. Não só para publicar as obras, mas também para divulgar as obras de Kardec. O dinheiro chega à Sociedade Espírita de Kardec, e podemos dizer com Allan Kardec, com Emmanuel, a maior caridade que se pode fazer com a doutrina é a sua divulgação. E Rustem passa a ser um grande mecena na obra de Allan Kardec. Aliás, de toda a nossa pesquisa, a única certeza que temos, que o único que realmente deixou dinheiro para a sociedade e que a sociedade conseguiu resgatar foi o do Rustem. Porque outras fortunas que foram doadas, as famílias entravam na justiça e o juiz dizia: é louco, dá dinheiro para o espiritismo quando tinha de deixar para a família? E o juiz dizia: essa pessoa está doida.
como fizeram com a esposa de Allan Kardec, que chegou a ter 32 imóveis, deixou tudo para a sociedade do marido, né? E a família disse: ela é uma velha louca, e o juiz acreditou. Só que o Rustem fez de tal forma muito bem estruturado, com testemunhas, muito bem documentado, e o dinheiro chegou à sociedade de Allan Kardec. E o Kardec vai agradecer a ele, na Revista Espírita. O senhor Allan Kardec foi encarregado de agradecer em nome da sociedade as generosas intenções do testador, seu Rustem, em favor do espiritismo, e de o felicitar pela maneira porque compreende a finalidade e o seu alcance. E aí nós vamos ver que os jornais da época vão registrar que lá na fazenda ele fazia muita caridade, né? Que ele lá era o apóstolo do espiritismo, daí o nome do nosso livro, Jean Baptista Rustem, apóstolo do espiritismo. Diz o artigo: assistimos nos últimos domingos a uma reunião de espíritas, chegados há pouco à crença regeneradora. Um dos apóstolos mais dedicados da doutrina nova, o senhor Rustem, advogado da Corte Imperial de Bordeaux, que a confiança e a estima de seus colegas muitas vezes elevaram ao posto de bastonário da ordem, recebida naquele dia, na sua casa, em uma propriedade na propriedade do Tribis, como faz todo mês os prosélitos que conseguiram chegar à sua região. Em geral, essas reuniões são compostas de pessoas que habitam o campo, agricultores, honestos agricultores ou artesãos, entre os quais se encontra um grande número de médios, todos surpresos por obter comunicações que os sábios ou os distintos literatos não renegariam. O espiritismo caminha a passos largos nessa região lá da fazenda. No último domingo, diz o jornalista, os vastos salões da casa do Tribis eram muito pequenos para conter a multidão diligente. Isto apesar de um bom número de adeptos conhecidos terem faltado ao apelo, desculpando-se pelo não comparecimento. É muito bom que isso é escrito pelo seu Lefreze, que era um maçom de destaque, e a maçonaria estava no auge do seu trabalho, principalmente na política e no seu trabalho de caridade. Então essa ideia foi divulgada entre esses grupos de colaboradores, os maçons. O senhor Rustem semeia a boa semente em bom terreno que, recentemente, arroteado por ele, produziu belos e bons frutos. Também, apesar de sua saúde arruinada pelo trabalho, não perde a oportunidade de utilizar o que lhe resta de vida terrena. E vai escrever o maior especialista de vinho na França até hoje, o senhor Eduardo Ferrer, né? Onde que ele tem um clássico sobre as qualidades dos vinhos, principalmente dos chamados Bordeaux. E diz o senhor Eduardo Ferrer: discípulo fervoroso de Allan Kardec, levou durante os últimos anos de sua vida numerosos adeptos da doutrina espírita, seja em Bordeaux, seja sobretudo na região de Entre-deux-Mers, onde habitava na comuna de Arby, próximo de Targon, onde tinha a fazenda. Então, nos dois grupos, de Bordeaux e na fazenda. Dizia a Revista Espírita na época, lá na região da Gironde, há mais espíritas que oficialmente se poderia reunir em Paris, todos partidários de Allan Kardec, e que Jean Baptista Rustem iniciou em nossas crenças. Eles consideram Allan Kardec e Rustem dois grandes mestres venerados. E lá, numa festa na cidade de Bordeaux, houve um brinde a Rustem, para que saudasse ele como grande divulgador do espiritismo lá naquela região da fazenda. A quinta casa de Rustem é a Sociedade Espírita de Paris, fundada por Allan Kardec que continuou depois de muitos e muitos anos divulgando a obra de Kardec. Ali nós estamos na rua Saint-Siméon, número 59, na passagem Saint-Sienne, no primeiro andar. Ali na visita que o doutor Maurício Crispim fez lá, que você inclusive disse que ia pagar um almoço para mim, só te recordando, e acabou na correria, viagem, mala, essas coisas, há tempo, amigo. Eu botei a foto aqui para você, assim. Bom, é aqui nessa sociedade, depois ela mudou de endereços, né?
mas não com Allan Kardec, é que foi divulgado muito Rustem. A primeira grande divulgação foi que em 64 morreu a mãe de Emílio Collion, está aí a certidão da mãezinha dela. E ela, no dia dos mortos, de 1864, vai se comunicar lá na Sociedade Espírita de Paris. E quando ela dá a comunicação, a Kardec publica a comunicação foi recebida pela dona Alexandrina Delany, a mãe do seu Alexandre Delany, mãe do grande cientista Gabriel Delany. E há uma informação dizendo que ela, essa senhora que estava dando a comunicação, era a mãezinha de uma pessoa que era membro honorário da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, Emílio Collion era também membro honorário da Sociedade de Kardec. Mas olha que interessante e que nós colocamos aí. Allan Kardec é o maior divulgador de Rustem. Como a obra de Kardec é a mais conhecida no mundo em termos de espiritismo, ele fala de Rustem, automaticamente ele fez o maior marketing de Rustem. Aliás, não tem um espírita no mundo que tem uma obra de Allan Kardec que não leva Rustem consigo. Querendo ou não, se ele leva Kardec, ele leva Rustem para a sua biblioteca. E por isso que Kardec é esse grande divulgador da obra Os Quatro Evangelhos. E mal que ela sai, ele explica, ele comenta as explicações, os quatro evangelhos, a explicação e a interpretação dos evangelhos, artigo por artigo, com a ajuda das comunicações ditadas pelos espíritos, é um trabalho considerável, e em nenhum ponto em contradição com o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o evangelho segundo o espiritismo. E a prova que não há contradição é que o nosso Júlio Damasceno escreveu um livro para cá. O Examinai Tudo, comparando o livro dos Espíritos de Kardec com os quatro evangelhos de Rustem. O Dom de Deus, comparando os quatro evangelhos com o livro dos Médiuns. E o Espírito e Verdade, comparando os quatro evangelhos com o evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, o que Kardec escreveu está comprovado no trabalho do nosso querido Júlio Damasceno. Mas ali ele também vai publicar uma reflexão muito interessante, porque o livro que bombava na época sobre Jesus era o livro A Vida de Jesus, de Ernest Renan. E o grande jornalista e romancista Aurélien Scholl escreve na revista, e Kardec publica na Revista Espírita, um artigo comparando a obra de Rustem com a obra de Renan e dizendo que a de Rustem é muito superior. Ali também era publicado erratas de Rustem. Por exemplo, errinhos de impressão, todo livro sai com erro de impressão. Tá certo? E o Rustem mandava para Kardec e Kardec publicava, olha, acrescente na sua obra o tal parágrafo que está faltando. Lá também Kardec vai publicar o seu último livro, que é a Gênese. E quando ele publica a Gênese, ele vai escrever: o corpo fluídico não se pode considerar radicalmente impossível. Aí um grupo aqui de companheiros, que é o Crispim, eu, o Júlio, o Gilberto Pérez Cardoso, já chegou o orador. Cadê o doutor Gilberto? Ah lá, levanta o doutor Gilberto para aparecer na televisão. Gente, não percam, isso é a próxima palestra, tá? Doutor Gilberto. Então, o doutor Gilberto, o Pedrinho Silveira, meu filho, acho que eu lembrei de todos, e o Sérgio Tise, escrevemos então este livro Pão Vivo, só trabalhando sobre esse ponto, o corpo fluídico de Jesus, né, que está alicerçado no tema da queda espiritual. Não perco, é a palestra do doutor Maurício Crispim à tarde. Doutor Maurício, levanta também para a televisão. Bom, mas Kardec continua junto com Rustem, agora amigos no plano espiritual. Rustem desencarnou, Allan Kardec desencarnou, e eles continuam amigos, se manifestando lá na sociedade do próprio Allan Kardec. Um dos casos que nós trouxemos foi que desencarnou o juiz de paz chamado senhor Bernardo. Ele desencarnou, e Kardec já estava desencarnado, e a nota na Revista Espírita em dezembro de 82. A Madame Kardec já ia desencarnar, ela vai desencarnar em janeiro de 83. Então ela ainda estava presente. E lá nessa reunião com cerca de 300
pessoas, no dia dos mortos, vai ter a comunicação do senhor Bernardo, que era juiz. E olha o que ele fala. Na entrada lá do mundo espiritual, do mundo superior para onde ele foi, ele fala através do médium Pierre. Reluzente pela emanação de seus fluidos, me aguardavam respeitados espíritos da terra, Swedenborg, Bonnet, Reynolds, Fourier, Arago, Demer, Rustem e outros, que Allan Kardec me apresentava com um sorriso. Então ele desencarna, é recepcionado na espiritualidade, e Allan Kardec vai apresentando, aqui está o Bonnet, aqui está o Sabo, aqui é o Rustem. Olha que legal. Muito bem. E aí Kardec vai fazer um comentário para ele, que tinha acabado de desencarnar. Olha o que acontece quando o cara é bom e desencarna. Kardec vai dizer para ele. Instrução de Allan Kardec. Como nós e conosco, você voltará a realizar na Terra uma missão superior. Nós levaremos para a Terra a palavra de Deus, a Boa Nova. Então você vai reencarnar para levar a Boa Nova conosco. Logo, esse nós aí significa que Swedenborg e outros, Rustem, vão reencarnar juntos com Kardec. Olha que legal. Juntos, com o trabalho que eles vão fazer. Boa Nova. Evangelho. Por isso que o Júlio falou antes, o Evangelho do futuro. Eles voltam para continuar o Evangelho de Jesus. E como diz o professor Petrobaldi, o Evangelho é caminho de vinda, por isso que ele é sempre novo. Nós estamos indo, o Evangelho está vindo. E por enquanto que a gente não chegar, o Evangelho é sempre novo. Ele é sempre do futuro. Mas em 83, eu falei para vocês que a Madame desencarnou em 82. Perdão, em janeiro de 83. E logo quando chegou em novembro de 83, no dia dos mortos, ela não estava mais corporalmente presente. Mas aí ela estava lá do lado de lá. E estava com quem? Diz aqui, né? Este ano, Madame Allan Kardec não mais presente corporalmente. Ah lá. Mas estava junto com o mestre, com Kardec, estava junto com uma porção de gente e com Rustem. Ah lá. Então lá no plano espiritual ela desencarna, encontra o marido, Rustem e outra galera. Todos, como diz ali, grandes amigos, antigos amigos da sociedade. E tudo isso é publicado na Revista Espírita de dezembro de 83. Vamos para a sexta casa do nosso Rustem. Agora nós vamos transportar o espiritismo. Eu vou tirar esse nós aí que não ficou bem. Não fiz nada. Eles transportaram o espiritismo do Oceano Atlântico para cá, para o Brasil. Eu falei que a obra já tinha chegado aqui do Rustem para o senhor Luiz Olímpio Teles de Menezes, não é isso? Muito bem. Chegamos então no Grupo Ismael. O Grupo Ismael que foi criado em 80, antes da Federação Espírita Brasileira, que é de 84. Ele é a base espiritual da Federação Espírita Brasileira. Sem ele não há sustentação, não há alicerce na federação. É pedra angular da Federação Espírita Brasileira. Mas acompanhemos o Grupo Ismael. Foi fundado no escritório de Antônio Luiz Saião, no dia 5 de julho de 1880, na rua Camões, Sobrado, número 5. Não deixem de visitar essa rua. É nessa rua que nós temos aquela bela biblioteca portuguesa, da Imperial Biblioteca Portuguesa. Nessa rua que foi fundado o Grupo Ismael, no escritório do Antônio Luiz Saião. E lá vai ter uma comunicação do mentor, Grupo Ismael, mensagem do anjo Ismael. Eu folgo, eu me junto convosco para ver se podemos realçar os brilhos dessa doutrina por sobre a humanidade inteira, até hoje esquecida das lições do mestre. Então qual é o objetivo do Grupo Ismael? Fazer com que a doutrina brilhe, a luz do Evangelho para a humanidade inteira que está esquecida do Evangelho. Então a função do Brasil é espraiar Evangelho redivivo, mundo afora. Essa é a missão de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas vai ter uma comunicação muito interessante. Repare, vejo aqui sobre esta mesa, diz o médium,
Frederico Pereira da Silva Júnior. Vejo aqui sobre esta mesa uma bola, é o globo terráqueo. Sobre ela está uma menina descalça, com um pezinho no ar e o outro colocado sob um ponto do globo, que é o Rio de Janeiro. Ela traz na mão um estandarte sobre o qual está escrito fé, esperança e caridade. Isso na fundação do grupo. Fé, esperança e coragem. Ela diz: eu sou Celina, o meu nome indica a minha origem, mensageira de Deus, venho dizer-vos, é aqui onde piso que se deve estabelecer a sede da verdadeira crença no Espiritismo. Então a função do Grupo Ismael, que começa no Rio de Janeiro e que vai ter a missão de criar a pátria do Evangelho e espraiar para o mundo inteiro, é aqui, ali, diz Celina. É esse quadro de Celina que se apresentava na forma de 8 anos, e lourinha, uma menininha. Quem é ela? Quem é esse espírito? Esse quadro foi pintado aqui no Grupo Espírita Regeneração, pelo médium Lívio, uma pintura mediúnica, e se encontra no quarto da dona Zumira, que é a grande companheira aqui da nossa casa. Zumira já chegou? Zumira, levanta para sair na televisão. Zumira veio assim com esse vestido bonito, essa roupa, assim, está com essa fantasia bacana. Ficou linda seu rosto, ficou bonito. Esse quadro está no quadro dela. Muito bem, está no quarto dela. Aí nós temos então a Celina. E quem é Celina? Mensagem do nosso Chico Xavier, recebida no dia 27 de novembro de 1835, mensagem da sua mãezinha, da Dona Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier. Celina é a suave mensageira da Virgem. Ou melhor, esse espírito é a mensageira de Maria para as terras do Brasil. E é ele quem diz, esse espírito que é do Rio de Janeiro, do Grupo Ismael, que vai se espraiar para o mundo inteiro o Evangelho redivivo. Lá no Grupo Ismael nós vamos também ter o lançamento do complemento da obra de Rustem, porque Rustem só fala de Mateus, Marcos, Lucas e João. Está faltando todo o Apocalipse, as cartas de Paulo, as cartas dos outros apóstolos e o Apocalipse. Diz a espiritualidade para Rustem: o que vais publicar será a primeira parte da obra geral, a segunda se comporá. A primeira da refutação das objeções que essa obra vai ter, e a segunda, as explicações do Ato dos Apóstolos, das Epístolas e do Apocalipse. Quem vai escrever a refutação, a grande refutação e a continuidade na obra em termos de Ato dos Apóstolos, das Epístolas e do Apocalipse? Bittencourt Sampaio. E quem é Bittencourt Sampaio? Diz o livro Brasil, Coração do Mundo, um dos representantes da direção espiritual da Terra, junto com Bezerra de Menezes. Então o próprio diretor do Espiritismo Evangélico no Brasil, junto com Bezerra, é quem vai realizar esse trabalho. E a primeira obra da objeção, que foi recebida na frente de Bezerra de Menezes no Grupo Ismael, é Jesus perante a cristandade. A segunda obra, que é da continuidade, que explica os Atos dos Apóstolos, as Epístolas e o Apocalipse, é do Calvário ao Apocalipse, todas através do médium Frederico Pereira da Silva Júnior. E uma outra grande obra que ele escreveu é de Jesus para as Crianças, publicado pela Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes, no congresso do ano passado, em Cuiabá, lá com o nosso Tiago. Cadê o Tiago? Tiago, levanta para a televisão, para Ibis. Dá adeusinho, Tiago. Então a obra saiu lá, e esse ano ela saiu outra vez, em fevereiro, em homenagem aos 60 anos da Concafas e em homenagem aos 150 anos do lançamento dos 4 Evangelhos. E é a primeira obra escrita para as crianças e para os jovens, e para crianças que somos todos nós, pelo Espírito Bittencourt Sampaio, em língua portuguesa, porque a primeira para criança foi de Emílio Collion, lá na França. Agora para nós aqui no Brasil, inaugurando o atendimento evangélico à infância e à juventude, trabalho permanente da Federação Espírita Brasileira e de suas coadjuvadas, está aí o trabalho de Jesus para as crianças. Mas Bezerra de Menezes vai
vai ser chamado para presidir a Federação Espírita Brasileira. E ele o que vai fazer? Em 1889, ele vai implantar lá o estudo do Livro dos Espíritos. No dia 1º de agosto de 89, ele vai levar o Grupo Ismael lá para dentro, para ser a base espiritual da federação. E ele vai, no dia 18 de fevereiro de 91, fundar o Grupo Espírita Regeneração, esse que nos abriga, lá dentro da FEB. E ele também, em 95, vai começar a publicar no Reformador, vai começar a estudar a obra do Rustem metodicamente na FEB. E a partir de janeiro de 1898, ele vai publicar no Reformador, em série, Rustem, até ele ser publicado em livro. Então, essa é a grande contribuição de Bezerra de Menezes. Vamos então para a 7ª Casa Espírita de Rustem, que é o Grupo Espírita Regeneração, a Casa dos Benefícios. Essa história é longa, bem longa, e vocês poderão encontrar no meu livro O 13º Apóstolo, as Reencarnações de Bezerra de Menezes. A história da Casa dos Benefícios começa na época de Jesus, quando Zaqueu hospedou o Mestre, e quando depois ele, batizado com o nome Matias, vai para a Casa do Caminho em Jerusalém, constrói a primeira casa cristã em Cesareia, e depois na casa cristã na Núbia, entre os nossos irmãos afrodescendentes, ele vai morrer pelo martírio do fogo. Depois em Lyon, lá no grupo, na escola, podemos dizer, chamada São João, ele vai educando as crianças, ele vai falar do Evangelho. Primeiro reencarna como Quinto Varros, e aí é trucidado. Depois ele reencarna nessa mesma época como Quinto Celsus, e ali ele vai cuidar do Evangelho redivivo, da Casa dos Benefícios, e vai morrer também queimado pelo fogo. Depois, em Posidônia, perto de Roma, no século 5 e 6, tudo isso está completo no nosso livro, volto a dizer. No século 5 e 6, numa bela comunicação de Chico Xavier, ele vai fundar a Casa dos Benefícios, né, como irmão Parmênio, e também vai morrer pelo fogo. Depois, no Reno, entre a França e a Alemanha, ele vai reencarnar como Carlos Philippe de La Chapelle, ou Carlos Philippe I, como médico, e aí, no caso, também cuidando dentro do movimento luterano da Casa dos Benefícios. Essa é a história dessa Casa dos Benefícios, que agora ele vai fundar como Regeneração. Em todas ele morre pelo fogo. Por isso que, quando encarnado, ele não é bobo, criou logo a Imperial Companhia de Seguro Mútuo contra Fogo. E está aqui ele chamando os acionistas. E o lema é: queimou, pagou. Não quero dívida com quem gosta com esse negócio de mexer com fogo. Eu trouxe aí a propaganda, a nota no jornal, no Diário do Rio de Janeiro. Mas o Grupo Espírita Regeneração, ele é fundado no dia 18 de fevereiro de 1891. Essa é a abertura do nosso prédio aqui. Mas o Grupo Espírita Regeneração não é só essa casa que nos abriga. Em 1861 foi criado o grupo, a Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes, lá na Rua Bambina, em Botafogo, do nosso Júlio, que é aniversário ontem, 55 anos. Júlio, aparece para a televisão aí. Apresenta. Lá é o mesmo estatuto daqui, quer dizer, é o mesmo princípio do estatuto daqui, é a mesma Casa dos Benefícios. Depois nós temos também em Goiás e no Pará, fundado em 1974, o Grupo Espírita Regeneração, dirigido pelo nosso irmão João Domiciano. Depois nós temos o Grupo Espírita Regeneração de Brasília, fundado em 1883 pelo Maurício Crispim, lá em Brasília. Crispim, levanta também para a televisão. Não, levanta, Crispim, levanta. Ele me pediu, insiste, porque eu gosto de aparecer na televisão 2 vezes. Mas, então, em Brasília, onde que temos colégio, né? E o IBS, que é um Instituto, o Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser, que tem sede no Distrito Federal e em Goiânia, fundado no dia 16 de abril, dia de São Francisco, da Fundação da Ordem de São Francisco, 16 de abril de 2007. O Estevão é diretor lá. Estevão, levanta aí, Estevão. Muito bem.
Então repare que a casa chegou, ela veio com o seu estatuto, o Estatuto do Dr. Bezerra de Menezes, e de lá se espraiou pelo Brasil inteiro. É lógico que nós temos outras dezenas e centenas de casas com nomes Bezerra de Menezes, e casa que nem tem o nome do Dr. Bezerra de Menezes também é dele, tá certo? Por quê? Porque ele é um dos diretores do Espiritismo Evangélico. Uma delas é o Centro Espírita Estudante da Verdade, do nosso Luiz Carlos de Volta Redonda, que acabou de chegar. Luiz Carlos, levanta aí para dar deusinho. Que também é Dr. Bezerra, também um dos diretores da casa. Muito bem. E aí nós temos o estatuto, como foi dito ontem pelo presidente Walter Pérez, no estatuto manda estudar Rustem, o Evangelho de Jesus, Kardec, Rustem, Chico Xavier e outras obras complementares. E aqui, a assinatura que eu entreguei à Polícia Federal, como foi dito ontem, né, batendo do Dr. Bezerra de Menezes, que o Chico apresentou, a assinatura de 52 anos depois da sua desencarnação. Ele desencarna no dia 11 de abril de 1900. Essa assinatura é de 52. Então, a mesma característica. O José Ramos, que também era do Grupo Ismael e que foi o segundo presidente do Regeneração, também assina e desencarnou em 36. O Oscar Guimarães, que foi o terceiro presidente do Regeneração e que tinha desencarnado em 48. E aqui do presidente encarnado, doutor Alcídio Ribeiro de Castro, que era um médico dermatologista. Aí ele assina como encarnado. Então, esse é o estatuto que inspirou esta casa e todas as outras, que é a reconstrução da Casa dos Benefícios, que foi sempre destruída pelos maldosos através dos séculos, tá certo? Que é a turma que depois reencarna, nas regenerações todas, eles reencarnam para se transformar. Eu nunca botei fogo em nada, eu só ficava com a parte de soprar e rir, tá certo? E essa história. Se você nascer em Brasília e Goiás, já tem um centro lá te esperando. Doutor Bezerra te pega em qualquer lugar, tá bom? Essa é a história. E aí, o que Bezerra quer é a unidade Kardec e Rustem, que foi o estudo que ele implantou na federação, o estudo de Kardec, o estudo de Rustem, que ele bota no estatuto e assina. Ora, e o que é essa unidade? Diz ele: Kardec e Rustem, um não pode dispensar o outro, como as asas de um pássaro não se podem dispensar para o fim de se elevar às alturas. Quer voar em termos de espiritismo? Trabalhe junto com Kardec e Rustem, diz Bezerra. E por isso que no 7º congresso, esse já é o 12º, o 7º foi aqui, nós falávamos que Kardec é o codificador, o Rustem é o compilador dos 4 evangelhos e o Bezerra de Menezes é o consolidador, porque quem consolida é o Brasil. Lá na França, essas coisas, essas coisas foram esquecidas, tá certo? Por isso que Bezerra é o consolidador. Esse desenho foi feito pelo nosso Rogério Tadeu. Cadê o Rogério Tadeu? Por favor, Rogério. Levanta, Rogério. Pô. Muito bem. E o que o doutor Bezerra fala sobre o nosso regeneração, sobre a reencarnação e o compromisso com essa casa? Que é a nossa história. Por que a gente está aqui? Por que a gente reencarnou e veio parar aqui? Qual é o nosso compromisso? Apela ao seu coração de trabalhador leal e devotado do Evangelho, pela manutenção da obra salvacionista que se empenha o nosso grupo Regeneração, a obra de salvação, da transformação das pessoas à luz do Evangelho. Psicografia de Chico Xavier, publicada no livro Queda e Ascensão da Casa dos Benefícios. Ele continua na psicografia do Chico: antes de sua reencarnação presente, estivemos juntos e assinei, coitado, e assinei com o seu ideal regenerativo as obrigações que hoje se mostram claras e inadiáveis. Então, todos nós que temos compromisso com regeneração, fomos no plano espiritual autorizado por Dr. Bezerra, ele assinou, ele colocou o aval, dizendo: confio que aqueles caras vão fazer alguma coisa. Essa é a nossa responsabilidade.
Ele continua falando. Então, qual é a nossa legenda? A legenda da nossa casa. Devo dar o meu esforço máximo por esse lar. Esse lar que foi sempre destruído através da história, inúmeras vezes pelo fogo. Agora não podemos deixar que a animosidade, o fogo da falta da fraternidade, o fogo das dissensões, das briguinhas, das piscuinhas, das coisas menores, possa nos dividir. Nosso compromisso é com um abraço, com um beijinho, com o Evangelho. Então é a reconstrução que nós temos que fazer. E o poema que fala dessa reconstrução é o seguinte: há muitos séculos rolaram, já muitos séculos rolaram sobre esta noite alvar de malefícios, que mentes mórbidas mentalizaram, vendo o fim da mansão dos benefícios. A rudes golpes logo amortalharam o templo azul que reprimiu os vícios, e onde os humildes o Senhor buscaram para adoçar o fel dos sacrifícios. Mas novos séculos passaram, até que a grande lei fez renascer todos os que seu culto molestaram. Ressurge a casa à custa dos autores, nós mesmos estamos reconstruindo ela, que a destroçaram para reacender a luz que antes velaram sem temores, que escondemos sem medo, e que agora a gente possa ter também agora a coragem, como nos pede Celina, lá na sua bandeira, a coragem de tirar esse véu e mostrar para todos a bênção do Evangelho redivivo. Isso tudo nas vibrações de Jesus. É o Mestre que tem que nos impulsionar no nosso coração para esse trabalho regenerativo. É o Mestre que tem que tomar força, as nossas forças, nos sustentar, abrir os nossos braços, para que nunca mais o Evangelho se apague nas nossas vidas. Nunca mais, diz a espiritualidade, temos que ter a certeza, nunca mais Jesus deve deixar de ser nosso amigo. Desejo a vocês uma bela continuidade no 12º Congresso Rustem, que as bênçãos do Evangelho possam tomar conta da vida de vocês e do lar de todos nós. Muita paz. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org